Galera, boa noite mais uma vez. A você que chegou agora e perdeu o nosso momento de interação aí no começo, seja bem-vindo mais uma vez também, tá bom? Eu sou um cara bem nostálgico, então eu gosto de umas coisas que assim, voltar no tempo às vezes o sangue dá uma fervida, sabe? E tem umas, como eu cresci nos anos 2000, como acho que a maioria aqui, acho que tem umas coisas que você olha pra trás assim e fala, cara, aquele tempo era bom. Pô, brincar na rua, velho. Arrancar o tampão do dedo, jogar videogame na casa dos outros, ficar pra fora de casa até umas horas, sua mãe gritar assim, Tiago. Aí lá vai eu correndo pra casa. Tô lascado. Acho que é bem por aí, né? Quem mais cresceu nos anos 2000, galera? maioria. Acho que é difícil alguém aqui que cresceu nos anos 90, tirando o Rafa. Mas enfim, galera, diz aí alguma coisa aí da época da sua infância que você fala, cara, que tempo bom. Diz aí, pode falar. Beyblade, cara. Vai assim, Beyblade raiz, tá ligado? Que mais? TV Globinho, nossa, até hoje raiva da Fátima Bernardes porque tirou a TV Globinho. Vou fazer um abaixo-assinado. Que mais? Pode falar. Um de cada vez. Hã? Negocinho. Ah, o Tec Tec. Nossa, cara, isso aí foi uma febre muito louca. Ficava com os braços todos roxos. Querem? Disney Channel. Tá aí. Isso aí eu assisti bastante também. Que mais? É esse aí que ela falou agora. Muito louco isso aí. Hã? Já bolou? Ah, sim, né? Aquele negócio que lançava pro outro. Isso aí. Que mais? Hã? João Bobo, cara. Nossa. E mais coisa de TV, diz aí. Cara, eu sou fissurado pelos filmes dos anos 80. Então, tipo, quando saiu Stranger Things, Cobra Kai, nossa, eu pirei. Porque era assim, era coisa que eles estavam trazendo uma trilha sonora muito parecida, assim, umas referências do século passado. E, cara, muito da hora essas coisas. Mas, galera, uma coisa que eu notei, assim, ao longo da minha vida é que essa nostalgia, como ela faz parte da gente, esse negócio de ficar lembrando dos tempos que passaram e tal, faz a gente pensar muito nas coisas que estavam lá e criar referências, pensar naquele tempo, nossa, aquele tempo era bom e tal. E aí, isso vai entrando para a nossa vida de espiritualidade também. Isso vai cada vez mais fazendo com que a nossa vida seja uma lembrança do que era no passado e a gente acaba não vivendo do jeito que a gente deveria agora, como a gente vivia naquele tempo. Entende? Então, quando a gente fica com a cabeça demais no passado, e isso, para quem cresceu também no meio de acampamento, como é o meu caso, como é o caso de alguns aqui, eu tenho certeza que aconteceu o seguinte ciclo na sua vida, assim que você saiu do acampamento. Você foi para lá, aí deu aquele power up, sua vida espiritual tomou 2 latas de Monster, aí você voltou assim, renovado para casa. Assim, isso, eu vou fazer devocional todo dia, eu vou servir na igreja, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas eu vou seguir firme nesse negócio. Aí deu uma semana, aí já o devocional caiu de 7 dias para 2, aí, ixi, o corre bateu, correria aí, tá difícil. Pô, não tive tempo essa semana para pensar nisso. Aí isso passou a segunda semana, aí você veio na Presby, foi na UPA, ajudou na UPJ, foi na EBD, foi no culto. Aí semana seguinte, correria para cá, correria para lá, faculdade, trabalho. Aí devocional que era 7, aí caiu para 3, aí depois caiu para 2. Aí você fala, pô, não tive tempo de fazer devocional essa semana. Aí na semana seguinte, você fala, vou fazer. Aí você já não tá tão mais pilhado como você estava quando saiu do acampamento.
Aí você não arrumou a cama, nem se arrumou para sair, não fez devocional, também não foi nas programações da igreja. E na outra semana, aí você já chutou o balde e já voltou completamente para a sua vida antiga. Aí você fica assim, pô, que droga. Voltei a fazer tudo. Tudo que eu fazia antes de vir para o acampamento. Aquelas 2 latas de Monster que minha vida espiritual tomou, já era. Que coisa. Aí vem o semestre inteiro passando, o ano todo às vezes, e aí chegou outra época de acampamento de novo. Aí você fala, tá aí? É isso que eu precisava, para dar aquele ânimo de novo na minha vida. Eu vou para o acampamento e eu vou voltar renovado de novo. Aí você vai lá para o acampamento, o que acontece? Power up de novo na vida espiritual, aí o gráfico vai lá em cima, e aí acontece tudo de novo, todo o ciclo novamente. Isso acontece, galera, porque a gente associa muito na nossa vida, inconscientemente mesmo, os lugares com o que a gente precisa fazer para adorar a Deus. Entende? Eu vou desenvolver um pouco mais isso aqui ao longo da nossa conversa aqui. A gente cria dentro da nossa cabeça associações de que, pô, eu vou buscar Deus na igreja, eu vou buscar Deus no acampamento, eu vou buscar Deus na presbi. Tem adolescente por aí que eu já ouvi que eles falam, cara, tô longe de Deus, eu preciso colar na UPA aí mais vezes. Só que presbi não é igreja, UPA não é igreja, tá, galera? Igreja é igreja. Igreja do Senhor que se reúne aqui no domingo, tá bom? Quando a gente coloca esses lugares como nosso parâmetro para a gente ir adorar a Deus, a gente só vai adorar a Deus quando a gente for para esses lugares. E isso está errado. Porque a nossa vida, ela tem que condizer com aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente prega. Se a gente não está vivendo aquilo que a gente acredita, aquilo que você acredita não vale de nada. Porque não é o quanto você sabe, é o quanto você aplica aquilo que você já tem aprendido, e aquilo que você vive diariamente é aquilo que vai trazer constância na sua vida, que consequentemente vai fazer a sua vida espiritual, ó. Porque a gente sabe que o nosso gráfico de vida espiritual não pode ser alto, baixo, igual o gráfico de BPM. Tem que ser uma constante, entendeu? Coisa diária, dia após dia, você mantendo a sua disciplina é o que vai fazer com que você se mantenha longe de se afastar de Deus. E aconteceu que, muito tempo atrás, no povo de Israel, eles viviam uma certa época de prosperidade. Mais ou menos aí por volta do ano 760 a.C., isso. A região ali dos reinos de Israel já tinham se dividido. Então eles já eram o reino do norte e reino do sul. Você lembra que a capital lá do reino do norte era Samaria, capital do reino do sul, Jerusalém. Reino do sul foi o que ficou com menos gente, menos tribo, mas foram os que se manteram por mais tempo fiéis a Deus. Por isso, o declínio dessa região foi um pouco mais tarde, mais ou menos uns 150 anos depois. Enquanto Samaria caiu bastante tempo antes, porque eles se afastaram de Deus muito antes. Então, praticamente todos os reis que tiveram em Israel, foram assim, raríssimas 2 exceções de reis que foram bons para aquela divisão ali do reino de Israel. Eles todos eram povo de Israel, mas o pessoal ali do reino de Judá, que ficou com menos gente, eles não consideravam mais esse pessoal parte do povo de Israel, porque eles tinham se misturado com os outros povos, tinham deixado as outras religiões de fora entrarem ali no meio deles, fazendo com que eles se afastassem de Deus, e eles começaram a viver uma vida que realmente não agradava a Deus. E eles, por estarem numa época, nessa aí do ano mais ou menos 760, isso depois do profeta Elias, depois de Eliseu, tem ali alguns outros profetas, e tem o primeiro rei Jeroboão lá no começo, que foi o cara que dividiu o reino, e aí a gente está no período do reinado agora. Depois de vários reis, ele escolheu justo esse nome, que foi Jeroboão II. Esse cara, ele era um general muito bom, muito efetivo, então as conquistas militares dele
fizeram com que o povo prosperasse bastante nessa época. E aí, imagina, um povo que, tô de boa aqui, não precisa de mais nada, também não precisa de Deus. Aí eles fingiam que serviam a Deus, entregavam umas ofertas mequetrefe, eles exploravam os outros, os seus próprios irmãos, eles ainda não eram judeus propriamente dito, eles eram todos israelitas ainda, só que eles não estavam nem aí para o próximo, eles estavam simplesmente vivendo do jeito que dava na telha, a maioria enriquecendo de forma ilícita, a maioria vivendo de uma forma que não agradava a Deus nem um pouco, e eles faziam de tudo mesmo, certo? E esse pessoal do Reino do Norte, mais ainda, porque normalmente se o governante não está nem aí para Deus, o povo também não está nem aí para Deus. Isso acontecia bastante naquela época que tinha bem menos gente numa localidade. Imagina, Palestina hoje um negócio desse tamanho, assim, perto das outras nações que tem ao redor ali. E aí você tinha algumas potências ali na época também que faziam parte daquele mundo antigo. Então você tem o Egito mais para lá, você tem a Síria e você tem a Assíria, que na época eram as duas potências que mandavam no negócio. É um pouco antes da época de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor vai vir depois, ele vai acabar com o negócio inteiro. E aí, o reino da Assíria, depois, com ele, vai vir e vai matar geral. E aí teve um cara, mais ou menos nessa época aqui, que eu estou falando, 760 a.C., que ele vai começar a pregar o juízo de Deus contra o povo de Israel. Esse aqui é um daqueles textos que o pessoal dá para o Gui Andrade pregar no domingo. Piadinha interna, tá bom, gente? Não se assusta, porque tem um pastor aqui que toda vez que tem texto difícil, cai na mão dele, e ele falou que deve ter algum complô dos pastores para soltar esse tipo de texto na mão dele. Mas, enfim. Esse aqui, eu duvido que alguém tenha passado por esse livro aqui na Bíblia e falado, nossa, que texto legal. Provavelmente você passou direto, assim, nem leu o que o cara estava falando. Quem já ouviu falar do profeta Amós? Levanta a mão. Beleza, uma galera. Agora, vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, e não vale olhar na Bíblia. Qual era a profissão de Amós? Aí não vi nenhuma mãozinha subindo. Vai, gente. Pode colar agora, vai. Qual era a profissão do profeta Amós? Mais ou menos. Ele fazia mais coisas do que isso. A profissão do profeta Amós era profeta. Muito bem, meu filho. É isso aí. Gente, o profeta Amós, ele era boiadeiro, cowboy. E ele cuidava, além de boiada, ele cuidava de ovelha também. E ele ainda colhia figo nas horas vagas. E aí, no meio da profissão dele, Deus chama ele para ser profeta, para testemunhar no meio do povo dele, numa época onde o povo estava se afastando de Deus, tendo estabilidade, riqueza, tendo tudo o que queria, mas se afastando do Deus que tinha entregado tudo isso para eles. E aí, aquela introdução toda que eu fiz com vocês, tem uma parte aqui do texto que é mais específica sobre isso, e aí eu queria ler com vocês. Você abrir aí o livro do profeta Amós, no capítulo 5. Eu vou ler aqui porque o texto é relativamente longo. Eu vou começar lendo do versículo 13 do capítulo 4. E aí vocês vão acompanhando aí, tá bom? Livro do profeta Amós, no capítulo 5. Vou começar lendo um pouquinho antes, tá bom? Amós capítulo 4, versículo 13, começa assim: porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome.
Ouçam essa palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100. E aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem em Betel. Nem venham a Gilgal, porque passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele romperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelas e o Órion, aquele que torna densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. E ele faz vir súbita destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, vistam que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque eu sei que são muitas as suas transgressões e o que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos e aceitam suborno e rejeitam as causas dos tribunais dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam justiça nos tribunais, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, chamarão os lavradores para o pranto e para o choro. E os que sabem plantear, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor, para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe encontrasse de encontro um urso. Isso aí, se eu encontro um urso. Ou se entrando em casa e encostando a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um rio perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentam sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos do deserto? Pelo contrário, vocês levaram aos deuses que vocês mesmos criaram, imagens que vocês fizeram para si. Por isso eu vou mandar vocês para o exílio e para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra para nos ensinar. E obrigado que o Senhor nos traz a sabedoria que vem do alto e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para compreender a Tua palavra. Amém. Pessoal, esse texto aqui parece coisa de outro mundo, né? Parece que é um negócio bem louco. Aí você vai olhando assim, de pouquinho, e fala assim, velho, parece que ele está olhando o Brasil aqui e tá falando. Que é a mesma coisa que acontece, você assiste um pouquinho das notícias que acontecem aqui no Brasil, você fala, meu Deus, é a mesma coisa. Não tem praticamente nada diferente aqui. Aí você vê, tem alguma coisa nova debaixo do sol? Não, as mesmas coisas que acontecem hoje já acontecia naquela época. Já acontecia de
juiz corrupto aceitar suborno para soltar gente que não deveria, para não aplicar a sentença correta. Tem gente querendo levar outro para o tribunal porque fez alguma coisa que não agradou ela. Tem crime de opinião, tem gente ganhando dinheiro com coisas que não deveria nem estar sendo veiculada. Tem... O que mais que ele diz aqui no texto? Oprimir o pobre, a pessoa deixar o pobre mais pobre, em vez de deixar o coitado poder viver um pouquinho de conforto e de satisfação enquanto ele está vivendo numa mansão por aí, está construindo seu casarão, seu castelo. E aqui alguns comentaristas dizem que eles realmente faziam verdadeiros palácios na região. Essas pessoas aqui construíam casas assim grandiosos, cara. Imagina um castelo no meio da cidade. É esse negócio assim, absurdo. Para vocês terem uma noção de como aquele povo, por causa das conquistas do rei, estava prosperando. E apesar disso, apesar de terem uma relativa, vamos dizer, uma estabilidade política, militar e financeira também, eles estavam indo para um lado que não deveriam. Eles estavam deixando Deus de lado. E aí o que eles fazem? Vou dar uma passadinha ali em Betel. Vou dar uma passadinha ali em Gilgal. Inclusive, Betel foi o mesmo lugar que a mulher samaritana pergunta para Jesus: onde é que a gente deve adorar? Lá em Betel ou lá em Jerusalém? Porque o pessoal que é daqui da minha região, de Samaria, eles falam que é Betel. Mas o pessoal de Jerusalém fala que é Jerusalém. Aí eu não entendo. Então, essa dúvida dela já acontecia desde essa época aqui. Já fazia quase 300 anos que o reino tinha sido dividido. E aí surge aquela vontade de fazer uma fezinha, né? Pô, eu tô me sentindo meio mal, assim, com a consciência meio pesada por causa das coisas que eu vim fazendo. Eu preciso ir para um acampamento, para Gilgal, para Betel. E aí eles iam lá, dava aquela revigorada na vida espiritual e voltava fazendo a mesma coisa. A mesma coisa toda santa vez. E aí Amós, que é esse cara que vivia no interior, ele gostava de estar no meio das ovelhas, no meio do campo. Cara, quem é peão, os caras gostam de estar no meio do mato, no meio dos bois, dos cavalos, tratando os bichos. E viver na cidade é uma tortura para esses caras. Eles fazem de tudo para não ter que ir na cidade. Isso é a vida deles. E imagina você ser chamado para testemunhar contra o próprio povo numa época em que o povo estava, assim, nem aí porque você estava falando. E essa era a realidade da maioria dos profetas. Só que aí Amós, ele é chamado para pregar numa outra localidade, que não era dele. Ele morava numa cidadezinha, ficava mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade de Belém. É Belém do Pará, tá? De onde eu venho. Belém da Judéia, onde nasceu o rei Davi e onde depois também nasceu Jesus. Ele morava ali, mais ou menos nessa região. Ou seja, ele era do sul, da região de Judá. E ele é chamado para pregar no outro reino, no reino do norte. Engraçado isso, né? Mas por quê? No reino do sul, ainda se pregava o nome do Senhor. No norte, já tinha sido esquecido. O pessoal já tinha chutado o balde lá. E aí, a gente tem, dentro desse contexto todo, uma mensagem que parece irônico até, quando você vai lendo o texto do profeta, ele dá umas tiradas, assim, umas brincadas muito loucas. Mas, o que a gente pode extrair assim, da mensagem maior do livro todo do profeta, primeiro é que privilégios implicam em perigo, ou seja, estabilidade e tal. Isso tudo tem um certo perigo iminente junto com tudo isso, porque quanto maior a luz, maior o risco
Porque com grandes poderes, em grandes responsabilidades, como diria já o tio Ben, todo mundo sabe que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha que tem. Quem discorda, respira. Vocês nasceram muito tempo depois, que vocês nem sabem quem é Tobey Maguire. Que mané, Andrew Garfield. Ai, ai, ai. Não, vai me dizer que o Tom Holland é melhor, nada a ver. Não. Ele nem conseguiu salvar a Gwen. Vocês são chatos. Então, privilégios, eles implicam perigo, certo? Porque quanto maior for a sua estabilidade, normalmente a sua cabeça também vai estar lá em cima, você vai estar totalmente desligado do perigo que é você estar ali na sua posição, inclusive também para a sua vida espiritual. Porque você pode confiar demais no corre, confiar demais na faculdade, porque eu preciso ter um futuro melhor, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ter dinheiro, eu preciso pagar as contas no final do mês, eu preciso sustentar minha casa, e aí sua vida espiritual vai caindo cada vez mais. Que é o que sempre acontecia com o povo de Israel. Toda vez. E aí o povo caía na desgraça, vinha um profeta, falava que ia ter destruição, e aí o pessoal ria da cara do profeta, falando, vai acontecer isso aí não, olha que como nossas muralhas são grandes, como a gente tem o nosso exército aqui à nossa disposição para proteger o nosso reino. E aí o que acontecia? Vinha um outro rei com um exército 5 vezes maior, fazia um cerco na cidade, levava todo mundo embora. Foi o que aconteceu várias vezes, não foi só um ou dois. Isso quando o povo estava vivendo uma sensação de paz e de estabilidade ali. Mas a vida espiritual estava cada vez mais em declínio. Então, o povo de Deus, ele não fica fora do julgamento. Você, como bom presbiteriano, você foi escolhido por Deus, foi eleito, mas Deus ainda julga, Deus castiga as coisas que a gente faz de errado. Deus não deixa o pecado passar impune. Isso pode vir de várias formas diferentes, mas vem, pode esperar. Isso acontecia com o povo. Toda vez. Um povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, mas que constantemente se esquecia de Deus. Quem dirá com a gente que esquece de Deus até andando normalmente na nossa vida todo dia? Às vezes a gente vive como se Deus nem existisse. A gente faz as coisas como se Deus estivesse lá e aí num gap de instante Deus já não existe mais. E aí você peca em paz e depois você fala, putz, e Deus? É mesmo, né? É isso que acontece quase todo dia na nossa vida. Segundo, a história passada, ela não pode substituir o compromisso moral no presente. Ou seja, a sua nostalgia de lembrar de como era a sua vida espiritual lá no acampamento, como é a sua vida espiritual dentro da igreja na hora do culto, ela não substitui o compromisso que você tem agora. O compromisso que você tem durante a sua semana. O compromisso que você tem ao longo da sua vida em algum ambiente que não seja aqui na igreja. Em algum ambiente fora da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, o seu compromisso, ele não pode sumir nessas horas. Por isso que a nostalgia, ela não garante uma espiritualidade sadia. Ela até rimou. Nostalgia não garante espiritualidade sadia. Terceiro, a nossa profissão e a prática religiosa, a gente professar, a gente pregar, elas não são válidas se elas não forem seguidas de evidências claras. Ou seja, em português, se aquilo que a gente faz não condiz com o que a gente prega, a gente está errado. Como diz em Tiago 2,14. A fé, sem evidências claras, ela está morta. E não tem como a gente separar uma coisa da outra. Ou você diz que faz e faz, ou você é um hipócrita. Ou você simplesmente chutou o balde. Entende? E aí a gente vai mergulhando um pouquinho mais, a gente vê aqui
no texto, esse texto aqui que eu li para vocês, ele é meio quebrado. Parece que ele fala de uma coisa, daqui a pouco ele está falando de outra, e aí ele pula para um canto, pula para o outro. Mas a gente pode resumir o seguinte: no versículo 1 até o versículo 3, dá uma olhada aí, ele lamenta pelo estado do povo, assim como no versículo 10 até o versículo 13, e também no versículo 18 até o versículo 20. E aí ele tem uma segunda parte, parece, dentro do mesmo texto, que ele mostra como deve ser a nossa adoração. Por quê? Por causa da grandiosa graça de Deus, ele não mostra só o juízo, que o salário do pecado é a morte, mas o presente de graça que Deus dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a mensagem ela começa com condenação, Deus mostrando o juízo dele contra o povo, e ele vai terminar em graça. Como deve ser a nossa adoração é a parte meio dentro desse texto aqui, que ele vai dizer no versículo 4 até o versículo 9, no versículo 14 até o versículo 17, e no versículo 21 até o versículo 27. Ele vai dar instruções mais claras de como deve ser a nossa adoração. O que a gente pode aprender com essa passagem, pessoal? Depois de tudo isso que eu falei aqui. Falei um monte já também, não sei nem quanto tempo já passou. Mas vamos lá. Não trouxe meu reloginho, minha esposa hoje para ficar assim para mim. O que a gente aprende aqui? A gente aprendeu sobre Deus. A gente aprendeu sobre a nossa adoração, como deve ser a nossa adoração, como deve ser a nossa vida diária, como deve ser a nossa relação com o próximo. O profeta Amós fala também. Fala aqui que as pessoas estavam explorando umas às outras. Fala sobre o dia do Senhor também. E isso é um ponto importante. O dia do Senhor, aquelas descrições todas no Apocalipse, das pessoas se escondendo embaixo da terra, cara, o juízo de Deus é contra os ímpios. E não pensa que a gente vai escapar de ver isso. O negócio vai ser doido. As coisas estão começando a piorar. Eu não sei se você está acompanhando muita geopolítica, mas o negócio está ficando feio. E a hora de se entregar a Deus é agora. A hora de olhar para a sua vida, de como você tem vivido, se você tem vivido a sua prática diária do jeito que agrada a Deus, se você tem andado de balde chutado, é agora. Quantas vezes ele fala aqui, nesse texto, eu contei a quantidade de vezes que ele fala sobre Deus, ele se refere a Deus como o Senhor dos Exércitos 5 vezes. Ele se refere ao dia do Senhor 6 vezes. E ele se refere a Deus com aquele tetragrama sagrado, aquelas 4 letrinhas lá de Yahvé, que até hoje a gente não sabe como é que pronuncia, né? Ele fala isso 15 vezes. Só nesse capítulo. Então, para a gente concluir, todas as vezes que o profeta cita o nome de Deus, ele está clamando juízo sobre o povo. Isso indica que ele está pregando para o próprio povo dele uma coisa que o povo parecia que estava nem aí. Deus não está nem aí para a gente. Mas, cara, o que eu tenho para dizer para você hoje é que Jesus está voltando. Não interessa quanto tempo vai demorar ainda. Mais ou menos 150 anos depois que Amós falou isso aqui, 150 anos tinha gente que já não estava mais nem viva. Foi que o reino caiu. 150. Demore quanto tempo demorar, as coisas que estão aqui nesse livro vão acontecer. Se você crê que isso aqui é verdade, é melhor ficar esperto. Olha para a sua vida. Vê como você tem vivido. No capítulo 5, versículo 24, ele compara Israel com um riozinho seco, por onde a justiça ainda vai passar como um turbilhão. Ou seja, o dia do Senhor está chegando. Eu pergunto para você, assim como ele pergunta aí no versículo 18, por que você deseja o dia do Senhor, se o seu coração está longe? Por que você canta Maranata, se o seu coração está longe?
Por que que você confia demais nas suas ondinhas de fé, que nem a gente cantou aqui no começo, mas você não confia na graça que salvou você um dia? Por que que você não confia constantemente nessa graça? No dia do Senhor, vai ter choro. Ao contrário do arbítrio, o choro vai ser livre. Pedinha, só para descontrair que o está ficando pesado aqui no momento. Mas é isso mesmo. O Senhor conhece os pecados do povo dele. E o texto mostra que Deus não deixa esses pecados impunes. Porque tudo que a gente faz, a gente vai prestar contas diante de Deus um dia. Como isso vai acontecer? Nem ideia. Mas Deus fala que Ele vai julgar. E aí a pergunta é, quando você chegar no tribunal de Deus, Ele vai enxergar você como culpado, sem um advogado? Ou Ele vai enxergar Jesus através de você? Que Paulo fala que quando a gente entrega o nosso coração para Jesus, e Jesus toma o controle da nossa vida, a gente tem um advogado junto ao Pai. Que Deus não leve em conta mais os nossos pecados, Ele torna a gente 100% justo, Ele apaga os pecados que condenavam a gente, todas as nossas falhas, porque Ele satisfaz a ira dEle, nele mesmo, na pessoa de seu Filho. E cara, presente maior do que esse, só quem detém o poder do universo inteiro na palma da mão é que poderia fazer. Eu não sei como é que está o teu coração, cara. Não sei. Eu não tenho essa capacidade de enxergar. Mas Deus sabe. E você também sabe. Você sabe como é que está aí dentro. Você sabe o que você tem vivido. Ou você é tapado, né? Não tem como. Eu sei que você tem noção das coisas que você faz, porque você é adulto já. Você não é criancinha mais. E eu não tenho a capacidade de olhar para o seu coração. Mas Deus tem. Porque a gente faça. Que nem o rei Davi. E a gente peça para Deus sondar o nosso coração. E ver o que tem de mal aí dentro. E o remate final do profeta é: busque ao Senhor e viva, porque buscar ao Senhor é viver. Buscar o Senhor é o que traz vida para o nosso coração. Buscar o Senhor é o que dá o power up na nossa vida espiritual. Não é ir para o acampamento, não é ir para a igreja. Buscar o Senhor na sua vida diária. Nossa, eu falei não é ir para a igreja, ficou parecendo que você não precisa ir para a igreja. Não, você precisa ir para a igreja sim. Você precisa estar na igreja porque é na igreja que você está em comunhão com seus irmãos, onde você escuta a palavra de Deus, onde você é ensinado através da palavra de Deus e onde você vai para ouvir aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Isso é uma igreja boa, porque tem tanto lugar por aí que você ouve mensagem para acariciar o ego, e essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer você olhar para a sua vida e ver a forma como você tem vivido, e ver se isso está certo, ver se isso condiz com aquilo que você tem pregado, com aquilo que as pessoas acham que você vive. Vou te dar um tempinho. Baixe sua cabeça, se concentre aí. E você ora assim, falando: Senhor, me ajuda a enxergar as coisas que eu tenho feito de errado e o que eu tenho vivido que tem me afastado do Senhor, e me ajuda a viver uma vida que glorifique a Ti, porque eu sei que o Senhor vai julgar.
Senhor, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe cada um aqui, e obrigado que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem falado ao coração deles também. E que o Senhor ajude cada um de nós, Senhor, a buscar de fato ao Senhor todos os dias da nossa vida. Porque é só no Senhor que a gente encontra a vida. Como a tua palavra diz, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é que nos dá a água que a gente precisa e o alimento que a gente precisa. Nos ajuda a buscar diariamente, Senhor, na tua palavra, em comunhão contigo, no nosso relacionamento contigo, a tua verdade, para que a gente não seja abalado. Nos ajuda a não nos perdermos porque nos falta o conhecimento, como a tua palavra diz. Nos ajuda a nos apegar cada dia mais na tua verdade, no teu caminho, porque é só o Senhor que nos traz a vida. Nos ajuda, Pai, a viver aquilo que o Senhor quer de nós e não nos fixarmos, Senhor, em lugares que vão trazer lembrança para a gente, mas lembrar constantemente do Senhor. Nos lembrar que o Senhor já nos resgatou, Senhor, do império das trevas. Que o Senhor já nos tirou da nossa vida antiga. Que o nosso pecado, nosso passado, não condena a gente mais. O pecado não tem mais poder sobre nós. E enquanto nós ainda vivemos na presença do pecado, nesse mundo, Senhor, que já está entregue para o maligno, que a gente possa viver da melhor forma possível, de forma que agrade ao Senhor. Nos ajuda a constantemente, Senhor, nos entregarmos ao Senhor, para que a gente não venha a se desviar dos caminhos do Senhor, como o teu povo fazia naquela época. E esse que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Galera, se vocês precisarem conversar, tem uma galera mais antiga aqui, tem o Leozinho, tem o Euquias, tem a Gabi, tem eu, tem o Jotinha, tem o Samuca, tem o Davi, tem a Vi, tem o João, tem o Dan, tem o Botella, tem o Rafa, tem a Marina, tem o Thomas, tem o Tomás, tem a Dudinha, tem o Rafa, tem a Grazi, toda essa galera, tem o Portela também ali, tem o Erickson, toda essa galera já tem uma caminhada um pouco mais antiga. Você que está chegando agora, sinta-se bem-vindo no nosso meio, galera. E para você que quer crescer cada vez mais na sua vida, eu tenho um presente, tá bom? Eu vou lançar, mas só para quem se inscrever lá no canal, tá bom? Eu tenho um canal no YouTube que tô começando, comecei faz uns 2, 3 meses, um pouco mais. Mas aí eu tenho trazido conteúdos que edificam a sua vida. Coisas sobre a Bíblia, sobre vida diária, sobre... enfim. Mas eu tenho uma série de vídeos lá que é sobre como estudar a Bíblia. Então, se você quer se aprofundar mais no seu estudo, você quer crescer na sua caminhada, começa lendo isso aqui, ó. Começa lendo isso aqui. Porque isso aqui é Deus falando com você. Ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Nem em voz alta. Isso aqui é o que mantém a gente longe do pecado. É isso aqui que transforma a nossa vida, transforma a nossa vivência, transforma o seu ambiente e te tira de encrenca. A sabedoria que tem nisso aqui é magnífica. Quanto mais você se aprofunda nisso aqui, menos hipócrita você vai se tornando. Quanto mais você viver isso aqui,
Então, se você quiser ajuda com a sua vida, seu devocional, tem uma série de vídeos lá no canal sobre como estudar a Bíblia. Tá bom? Eu falo várias coisas ali que vão ser úteis para você, e eu tenho 2 e-books de guia de como você fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus ali. Tá bom? E eu vou entregar de graça para você. Estou parecendo coach aqui, né? Nada a ver. Dá até nojo isso. Entregar de graça isso para vocês. Vendo por um valorzinho simbólico, mas eu vou liberar para vocês. Todo mundo que me mandar mensagem, meu contato está lá no grupo da Presby. Eu vou mandar o link do canal para vocês depois. Mas se quiser pesquisar agora, tá aí no YouTube, @Alencar. Tá Oti Alencar. @Oti Alencar. Oi? Alguém mandou no grupo aí já. Valeu. Mas enfim. Tem uma playlist. Se você for na parte de playlists lá, inclusive eu vou colocar depois o vídeo dessa mensagem depois, se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser escutar de novo. Eu vou querer escutar de novo, porque eu preciso ouvir isso aqui também. Porque se vocês acham que essa mensagem não faz diferença primeiro na vida de quem está pregando, você está enganado. Porque isso tem que fazer sentido na nossa vida antes da gente entregar ela para vocês. Bem? Então beleza, galera. É isso.